Você já sentiu algo estranho assistindo um desenho da sua infância? Aquela sensação de que algo estava errado ou que tem algo errado com aquele desenho? Isso deve-se ao fato de como alguns desenhos antigos despertam sentimentos estranhos, seja pelo visual, trilha sonora ou até mesmo mensagens ocultas. Galaxy, please! No! What's happening to me? Hoje vamos relembrar alguns desses desenhos e tentar entender o porquê que eles nos causam essa sensação bizarra. Bom, vamos começar pelas animações, né? Onde os animadores usavam cores escuras e cenários melancólicos que nos geravam um certo desconforto. E um dos maiores exemplos disso é o Coragem, o Cão Covarde, que tinha cenários desolados e um uso de CGI assustador. No episódio King Ramsés, de Coragem, o Cão Covarde, a sua trilha sonora é totalmente perturbadora e não existe uma outra palavra capaz de descrever o personagem a não ser bizarra. Return the slab. What? Return the slab, or suffer my curse. What's your offer? This night you will be visited by 3 plagues, each worse than the last. Return the slab. Se você assistiu isso aí e não sentiu um pingo de desconforto, eu bato palmas pra você, véio. Meus parabéns, você é o bichão mesmo. E era fantástico a forma como que alguns desenhos infantis tinham histórias que beiravam o terror. O Fantástico Mundo de Bob e seus sonhos bizarros que pareciam ter saído de um pesadelo, Hora de Aventura e a sua ambientação pós-apocalíptica escondida sobre um visual colorido, Gravity Falls e um Verão de Mistérios, onde eles brincavam claramente com o mundo espiritual, e não só com o mundo espiritual, mas também com alguns ícones bem conhecidos pela humanidade, como o triângulo com o olho no meio, que lembra o olho da providência. O símbolo é associado a várias tradições esotéricas, incluindo a maçonaria. O Bill Cipher é um demônio triangular, é o principal vilão da obra, e só de você ver a forma com que ele foi feito, você já consegue entender que ele é uma referência e uma alusão ao olho que tudo vê. E no episódio Sus and the Real Girl, há uma cena onde o Sus usa um círculo mágico de proteção, que é uma referência a práticas ocultistas que envolvem simbolismos e rituais para invocar ou se proteger contra entidades sobrenaturais. E inclusive esse é o meu episódio favorito de toda a obra. A forma com que ele foi desenvolvido, a forma com que o sentimento do Sus é passado em todo o episódio é uma coisa única, é um sentimento único. E os desenvolvedores conseguiram passar isso de uma forma absurda. Grande parte dessa estranheza ao se lembrar de desenhos antigos deve-se também ao efeito Mandela, que é um fenômeno psicológico que consiste em uma memória falsa compartilhada por um grupo de pessoas. E é impressionante como a nossa memória pode nos enganar, fazendo certos desenhos parecerem mais assustadores do que eles realmente eram. Naquela época, a gente não tinha a maturidade que a gente tem hoje. A gente era, como eu posso dizer, a gente era puro, a gente não tinha a maldade que temos hoje. Por exemplo, cenas que as pessoas lembram de um jeito, mas ao reassistirem percebem que eram diferentes. Os Teletubbies e os efeitos de estranheza causado pela trilha sonora e vozes robóticas é um grande exemplo disso. A forma com que as pessoas se movimentavam dentro daquela fantasia, a música de fundo, as cores e os símbolos em cima da cabeça de cada Teletubby deixava tudo mais bizarro. Então, por que nos sentimos estranhos ao visitar desenhos antigos, ao visitar lares antigos, lugares antigos?
jogos antigos? A resposta está relacionada diretamente ao modo como o nosso cérebro processa estímulos visuais e auditivos fora do comum. Quando vemos algo que desafia nossas expectativas, tal como uma animação com uma atmosfera sombria ou uma trilha sonora desconcertante, isso ativa áreas do nosso cérebro associadas ao desconforto e à alerta. Esse desconforto é muitas vezes intensificado por elementos que nos são familiares, mas de alguma forma alterado ou distorcido, criando uma sensação de incongruência. Além disso, o efeito de nostalgia pode amplificar essa estranheza. Quando a gente revisita desenhos da nossa infância, nossas memórias podem não ser totalmente precisas e acabamos atribuindo a eles uma sensação de estranheza que não existia de forma tão clara na época. E no final, essas sensações nos mostram como o nosso cérebro lida com o inesperado, com o que é familiar e que ao mesmo tempo é perturbador. E de certa forma, é isso que torna esses desenhos tão fascinantes. Eles brincam com os nossos limites emocionais e nos fazem questionar o que é realmente seguro e o que é confortável. Os desenhos animados fizeram parte da infância de muitos de nós, sendo uma das primeiras formas de entretenimento e aprendizado. Eles nos acompanhavam durante anos, criando memórias que guardamos com carinho. No entanto, muitos desses desenhos tinham um tom peculiar e que, à primeira vista, parecia inocente, mas ao olhar mais de perto, havia algo estranho e perturbador. Esse algo estranho pode ser um detalhe na animação, uma cena fora do lugar, ou até mesmo um tema que, na época, parecia normal, mas com o tempo se tornou inquietante. É esse tipo de tom bizarro que fica difícil de explicar. Às vezes, o que parecia ser uma cena simples de animação para crianças escondia mensagens sutis ou elementos de design que mexiam com nossas emoções de alguma forma, não tão clara, mas que alguns anos depois a gente conseguiria entender. A mistura de inocência e bizarrice é o que deixa esses desenhos gravados na nossa memória, mas também com um gosto amargo ou desconfortável quando revisitamos anos depois. Por isso, eles acabam marcando a infância de um jeito único, pela sensação de estranheza que, até hoje, não conseguimos explicar totalmente. Bom, esse foi o vídeo. Peço que se vocês gostaram do vídeo, mano, você se inscreva no canal, deixa o like aí, mano, deixa algum comentário aí abaixo, mostra o vídeo pra algum amigo seu, pra algum vizinho, parente, pro seu cachorro. Se você tiver alguma sugestão pra um próximo vídeo, pode comentar aí também, ou pode me chamar no Instagram que vai estar aí na descrição, beleza? Aqui foi o Valhalla, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.